Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Agora de tarde, tirei a tardezinha hoje para adiantar logo o vídeo para vocês, porque eu tô com compromisso mais tarde, pode ser que eu chegue um pouco tarde e não dê tempo. Então, para correr o risco de não colocar, vamos lá, né? Vamos meditar o evangelho de hoje. Alguém aqui já leu o evangelho? No livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo do 3 ao 12. Alguém já leu? Se não leu ainda, pegue para ler. Olhe, o evangelho de hoje está com um ensinamento muito forte. Está com um ensinamento muito importante, principalmente para nós, certo? Principalmente para nós mulheres, principalmente para os homens também, principalmente para nós casal, né? Casal, que estamos, especialmente para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Então tem que ler esse evangelho, tem que reler, ver realmente o que é que está fazendo, o que é também que vai fazer, certo? Para depois não cometer um grande erro, que é se afastar do Senhor por conta de viver um pecado, certo? Então, a palavra de hoje nos diz: o que Deus uniu, o homem não separa, certo? Hoje o evangelho vai falar do matrimônio, vai falar sobre a lei de Moisés, que Moisés decretou a lei que o homem poderia dar uma carta de divórcio à mulher e a mulher ir embora, tal. Então, hoje o evangelho fala sobre isso. Eu não vou ler o evangelho por conta que o tempo não dá, certo? Vamos para a meditação. Hoje mergulhemos em uma reflexão muito importante, que é sobre o sacramento do matrimônio. Vejamos aqui, eu aprendi nesses dias aí que há uma diferença muito grande entre casamento e entre matrimônio, certo? Matrimônio, ele é um sacramento dado pela igreja, nossa igreja católica. E casamento, ele é apenas uma aliança entre ambas as duas partes, tanto ambos os casal, né? E o matrimônio, ele é uma aliança com Deus, certo? Ele é um sacramento, ele é uma aliança que o casal faz no altar com Deus, certo? Tem uma diferença aí entre casamento e matrimônio. Matrimônio, a nossa igreja, ela permite só para homens e mulher, certo? O homem e a mulher. E casamento pode ser só o casamento da lei dos homens, aonde qualquer pessoa tem direito, até 10 vezes, se for possível. Aí tem a diferença, casamento e matrimônio, certo? Hoje o Senhor, vamos lá, o sacramento do matrimônio, certo? E descobrimos com a força, como é forte, como o matrimônio é uma força da união do homem e da mulher, e que pode restaurar e renovar a nossa vida, a vida dos casais, né? Hoje o Senhor nos traz palavras de ensinamentos valiosos, certo? Para fortalecer os laços entre marido e mulher, oferecendo-lhes uma nova perspectiva sobre amor, perdão e fidelidade. Não percamos a chance de vivenciar uma vida espiritual, que não possamos
perder a chance de estar todo dia na palavra do Senhor, vivenciando, e assim a gente vai fortalecendo a nossa vida espiritual, certo? E hoje o Senhor também hoje o Senhor traz para nós a passagem do Evangelho, como eu já falei para vocês, que nos fala do matrimônio, um sacramento indissolúvel. Muitos dizem, o casamento acabou. Acabou para nós, mas para Deus a gente sempre vai continuar casado, certo? Porque o sacramento, não digo casamento pode acabar, mas sacramento, que é diferente, ele é indissolúvel, ele não se separa. Dado por nossa igreja e por Jesus. Foi dado pela igreja e dado pelo nosso Deus, nosso Senhor, né? Foi dado o sacramento do matrimônio, certo? Então, o evangelho de hoje vem falar que para pôr Jesus à prova, os fariseus trazem a Jesus e fala sobre a lei de Moisés. Pois você leiam para ver, né? Que Moisés, ele criou uma lei que quando não quisessem mais continuar junto, o casal, o homem poderia dar uma carta de divórcio à mulher e mandar a mulher embora, certo? Mas Jesus disse para ele que Moisés só fez aquilo, Moisés só criou esta lei por conta da dureza do coração deles. Por quê? Porque eles não queriam, né? Não queriam um diálogo, né, com a mulher, ou caso contrário, não daria perdão a alguma falta dela, ou ambas as partes. A gente está falando muito assim com a mulher por conta que na palavra tem a mulher, mas que não, o matrimônio não se refere só à mulher, se refere ao homem também, né? Em ambas as partes, certo? Então Jesus disse que aconteceu isso porque Moisés criou essa lei por conta da dureza do coração dele, do homem, né? Então, ali ele se divorciava da mulher e mandava a mulher embora, né? Mas Jesus disse que no começo não era assim. No começo não era dessa maneira. Então, é o que acontece até hoje, quando um casal se decide não mais viver juntos. A gente vê que hoje acontece ainda, né? Muitos de nossos irmãos, muitos casais ainda querem viver as leis de Moisés, né? A lei de Moisés. Porque hoje a lei de Moisés é a lei dos homens, né? O casamento civil. Casamento civil, quando não se dá certo mais, você dá um divórcio, papel de divórcio e pronto, está separado. Mas quando há matrimônio na igreja, isso não acontece. Vai ter o papel de divórcio? Pode ter. Mas a aliança que foi selada no altar, ela vai permanecer para sempre. Que o Senhor diz que até que a morte os separe. Então vai ser para sempre. Não vai ser um papel de divórcio que vai fazer com que a mulher ou o homem esteja livre para refazer a sua vida. E se caso isso venha acontecer, né, de uma separação, e muitas das vezes a gente, mulher, acha que
que estamos aptas para refazer a nossa vida, o homem também, muitas das vezes o homem também, e saem aí, né? Não, nada contra, mas acabam cometendo um grande erro. Por que eu digo é um grande erro? Porque cometem um grande pecado. Passam a viver uma vida de pecado e uma vida de pecado mortal. Por que mortal? Porque para Deus ainda somos casados. E se nos juntarmos com alguém, tanto o homem como a mulher, estamos vivendo no adultério, certo? O adultério ele não é só para aquela pessoa que faz a traição e depois não mais comete, e não é só isso, não é só viver no ato, mas esse também é. Infelizmente, como ele diz aqui, né? Como ele diz aqui que muitos não vão ser capazes de entender essas palavras. No Evangelho ele vai dizer, o próprio Jesus vai dizer no seu Evangelho. Além de nos dizer em sua palavra, todo aquele que rejeita a sua mulher, veja só, está na palavra do Senhor. É Jesus que está dizendo, todo aquele que rejeita a sua mulher, ou a mulher rejeita o seu marido, certo, ele deixa bem claro aqui, exceto no caso de matrimônio falso. Agora, quando é que o matrimônio é falso? Quando não há concepção, ou quando o homem casou com a mulher e a mulher escondeu algo grave dele. Ele pode recorrer à nulidade. Ou senão, quando a mulher esconde algo grave do marido e em ambos se casam e depois se descobre. Quer dizer, tudo tem que ser antes do matrimônio e se escondeu e só se foi conhecido depois que casou. Aí sim, ele ganha o direito ou ela ganha o direito da nulidade, certo? Ganha o direito da nulidade. Então, quer dizer, aquele casamento, ele não pode ser dado como válido, porque teve um falso aí no meio, certo? Então, quando ele fala de matrimônio falso, é justamente isso. Então, ele vai dizer, né? Ele vai dizer aqui, mas se um homem viver com uma mulher, ou a mulher viver com um homem, com o outro, ambos estão cometendo adultério. Foi quando eu falei, né? Quando a mulher, ela separa do seu marido, se tiver matrimônio, veja só, é diferente. Se tiver matrimônio e ela separa e vai viver com outra pessoa, ou ele também deixa sua mulher e vai viver com outra, ambas as partes estão vivendo no adultério, certo? E estão vivendo no pecado mortal. Por que o pecado mortal? Porque o adultério ele é um dos mandamentos da lei de Deus. Então, se pecar contra esse mandamento, está em pecado mortal. A não ser que aconteça a reparação de você sair e você se confessar e não mais ficar no pecado mortal, certo? Mas para isso tem que ter o arrependimento no coração, tem que ter a confissão para podermos nos livrar desse pecado e também não mais pecar como o Senhor nos diz, né? Como ele diz na passagem de Madalena, que ele diz que ela vai, mas não peque mais. Então é isso, meus irmãos. É preciso ler bem direitinho o Evangelho hoje, para a gente não fazer questionários
sem saber direito. E a palavra do Senhor, ela está bem clara, né? Muitas das vezes é como ele diz, muitas das vezes nós não somos capazes de entender a palavra do Senhor, né? Mas só aquele a quem o Senhor dá o entendimento. Então, boa tarde, que Deus abençoe. Um abraço para vocês, um beijo para vocês e vamos até amanhã, se Deus quiser, certo? Joinha, tchau.